Mas que bênção o exemplo dessa menina Ilse. Você gostou dela? Irmãos, que tremendo exemplo. Ela dedicou as suas férias para evangelizar o nordestino no sertão brasileiro. E ela deu um desafio aqui. Ela quer que você vá para a Holanda. Vamos? E você viu como ela fala português direitinho? E você vai falar, como é que ela aprendeu? Garanto que ela não foi numa escola de português, ela aprendeu no rolo aqui. Ela não está aqui para dizer a verdade, como é que é o negócio. Ela está indo embora agora, né? Mas eu garanto que ela aprendeu na confusão aqui. Irmão, sabe o que eu descobri? Eu falo inglês, mas sabe como é que eu falo inglês? Na cara dura. Eu vou falando. Eu descobri que dá para entender. Eu descobri que o povo entende, sabe? Gente, é um tremendo exemplo para nós. Que tal você consagrar suas férias para Deus? Amém? Cadê a turma do Sol da Terra? Eu queria que o Marcos levasse uma tropa dessa igreja lá para o sertão. Vamos, irmão? Bora? Deixa eu dizer para vocês o que aconteceu há 3 semanas atrás, mais ou menos. Um grupo lá da região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá. Um grupo de diversas igrejas, da nossa igreja, a igreja que eu pastoreio, vieram 7 irmãos. Num ônibus. Viajaram 5 dias dentro do ônibus para vir e 5 dias para voltar. E ficaram 5 dias na cidade de Buíque, sertão de Pernambuco. Quem conhece Buíque aí? Levanta a mão. Você já foi para Buíque, irmão? Amém? Eu gostaria que você fosse com passagem só de ida. Amém? Ficar lá. Evangelizar lá. Irmãos, esse grupo veio. Imagina, irmãos, 5 dias de ônibus para vir. Ficaram 5 dias evangelizando e voltaram em 5 dias. Mas eles contaram o milagre que Deus fez. Um dos milagres que eu me lembro foi esse. Eles chegaram numa casa e, como todo bom sertanejo nordestino, eles chegaram e falaram: olha, nós viemos aqui trazer uma mensagem de Deus. O pessoal abriu a porta e falou: vamos entrar. Gente hospitaleira, gente boa, né? E eles entraram. Quando chega lá, quando entraram lá, encontraram uma senhora sentada assim numa poltroninha daquelas bem velhinha. E foram conversar com a senhora e falaram para ela se ela queria entregar o coração para Jesus. Ela entregou. E aí, sabe o que aconteceu? Ela chamou toda a família para vir em volta. E ela falou para a família: vocês tudo têm que entregar o coração para Jesus também. E aí a turma toda seguiu, porque ela era a matriarca, ela era a dona, era a chefa. No final perguntaram para ela: quantos anos a senhora tem? A mulher tinha, ou tem, 103 anos, gente. Que é o que ela conta, que dá para contar, né? Talvez até tenha mais. Mas a família inteira, e aí à noite fizeram um culto na igreja, a família inteira foi tudo para a igreja, e foi um testemunho forte naquele vilarejo. Não foi dentro da cidade de Buíque, era num sítio assim, um pouco à parte, um vilarejo ali. E gente, quantas pessoas entregaram a vida a Jesus, aleluia. E eu fiquei pensando, esses irmãos vieram de lá de São Paulo, 5 dias, num ônibus, e 5 dias para voltar, 10 dias dentro do ônibus, gente, imagina. E você que está pertinho aqui, 3 horas daqui lá. Que tal ir lá ajudar, irmãos? Amém? Eu entendo que o sertão é nossa responsabilidade, meus irmãos. Nós precisamos fazer o trabalho lá. A nossa igreja acabou de mandar uma missionária para São José de Piranhas. Alguém sabe onde é que é esse negócio? Sertão da Paraíba, mas quase divisa com o Ceará. No fundo, sabe que a Paraíba é aquela tirinha assim, né? Lá no fundão.
Sertão é mais perto de Juazeiro, inclusive, do que qualquer outro lugar. E lá em São José de Piranhas, uma jovem da nossa igreja veio para plantar uma igreja ali. Irmãos, nós precisamos ter esta visão. É por isso que nós vamos conversar hoje sobre carregadores de paralíticos. Quem quer carregar paralítico aí, diga amém. Você tem certeza? Você falou amém aí, sem saber o que eu vou falar aqui, irmão? Eu falei, quem quer carregar paralítico, diga amém. O pessoal falou amém. Então vamos carregar o paralítico. Amém? Peraí, é Lucas, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 5, a partir do versículo 17. Lucas 5, 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Amém, gente? E olha agora o verso 18. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado no telhado, e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, trabalhe agora na nossa mente, trabalha, Senhor, nos nossos ouvidos espirituais, trabalha no nosso coração e fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós devemos ser carregadores de paralíticos. Esta história nos ensina isso. 4 homens deveriam ser amigos desse paralítico. Esse paralítico estava vivendo ali sem esperança, sem fé, sem nenhuma oportunidade de vida. Talvez fosse um homem que vivia de esmolas, vivia de favores dos outros. Mas estes 4 homens, é importante os 4 aqui, esses 4 homens tomaram uma decisão. Eles ouviram falar de um tal de Jesus que andava pelas cidades curando os enfermos, libertando os cativos, e eles disseram: olha, talvez esse Senhor Jesus, paralítico, talvez essa seja a tua chance de sair desta vida miserável. O paralítico não entendia nada, não estava entendendo nada, mas esses homens puseram esse paralítico numa maca, e cada um pegou ali numa beirada, e os 4 então começaram, eles sabiam que Jesus estava pela cidade, saíram carregando aquele paralítico, porque eles estavam decididos a levar aquele paralítico diante de Jesus. Diga amém. Irmãos, é aqui que entra o desafio para a igreja.
Quantos paralíticos espirituais estão ao nosso redor? Talvez algum familiar teu seja um paralítico espiritual, travado pelo pecado, travado pelo diabo, sem poder se mover, sem esperança, sem vida, sem Deus, sem salvação. E eu e você conhecemos o Jesus que tem poder para libertar o paralítico. O problema é que não estamos levando o paralítico para Jesus. Mas esses 4 homens tomaram uma decisão. Pegaram o paralítico, e eu imagino que o paralítico falou: ei, onde é que vocês vão me levar? E eles disseram: nós temos uma surpresa para você, fica quietinho aí, vamos lá. E de repente eles chegaram no lugar onde Jesus estava. E diz aqui a palavra que Jesus estava dentro da casa pregando o evangelho. E a Bíblia diz que o poder de Deus estava sobre ele para curar. E eu imagino que então Jesus estava pregando e orando pelos enfermos, e de repente esses 4 homens chegam carregando aquele paralítico. E quando chegaram, eles falaram para o pessoal na porta: pessoal, por favor, abre o caminho aí, esse homem aqui precisa de Jesus, abre o caminho, abre o caminho. E sabe o que aconteceu? Ninguém abriu o caminho. Mas esses 4 homens não desistiram. Eles não desistiram. Eles falaram: olha, vamos tentar colocar o homem pela janela. Quando chegaram na janela, estava cheio de gente olhando pela janela, queriam ver o poder de Jesus curando. E aí eles chegaram pela janela e falaram: ô pessoal, abre caminho aí na janela, que nós queremos atravessar o homem aqui. O pessoal falou: não senhor, aqui eu estou com o meu doente também, que eu quero colocar diante de Jesus. E cada um queria resolver o seu problema, e no final ninguém abriu a porta. Meus irmãos, nós encontraremos barreiras também para levar as vidas aos pés de Jesus. São barreiras culturais, são barreiras religiosas, são barreiras que as pessoas levantam. Às vezes a pessoa constrói uma casca ao seu redor e ficam pessoas impenetráveis. São barreiras. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que fazer como esses 4 homens. Eles tentaram por aqui, tentaram por ali. Quando eles viram que ninguém abriu a porta, um deu uma ideia para o outro. Falou: pessoal, vamos subir no telhado e vamos abrir e vamos baixar o homem diante de Jesus. Agora, meus irmãos, se começar a parar e pensar bem, primeiro, aquela casa devia ter um dono. Ou não? Tinha o dono da casa? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse sua casa, você queria que o sujeito fosse lá arrebentar o telhado? Não, né? Mas eles estavam decididos. Nós vamos quebrar as barreiras. Nós vamos até o fim. Agora, meus irmãos, quantos de nós que quando começamos a evangelizar as pessoas, na primeira barreira, no primeiro não, nós já desistimos. E não pode ser assim. Nós temos que fazer as tentativas. Esses 4 homens resolveram, e a Bíblia não coloca detalhes aqui como é que foi o negócio. Mas você já imaginou levar um paralítico numa maca ou numa caminha em cima de um telhado? Gente, a tarefa foi complicada, mas eles não desistiram. Foram lá, começaram a arrancar a telha, e aqui diz a palavra que de repente eles baixaram o paralítico bem diante de Jesus. Aleluia! E é isso que Deus quer que a gente faça, meus irmãos. Esses paralíticos espirituais, nossos vizinhos, colegas de trabalho, pessoas sem Cristo na vida, são paralíticos, nós temos que levá-los aos pés de Jesus. E esses 4 homens nos dão lições importantes. Primeira lição: estes eram homens de fé. Primeiro, eles criam no poder de Jesus. Em segundo lugar, eles criam que poderiam atravessar todas essas barreiras. E eles estavam naquela expectativa da bênção que Jesus daria para esse homem. Eram homens de fé. Em segundo lugar, eram homens que tinham um amor por esse paralítico.
Meus irmãos, só mesmo o amor de Deus para fazer com que 4 homens peguem um paralítico e levem, e quando tentam entrar não conseguem, resolvem subir no telhado até colocar o paralítico diante do Senhor Jesus. Como nós aprendemos ontem, creio que o que está faltando para a igreja é esse tipo de amor. Um amor que leva esses homens a fazerem loucura para colocarem as vidas diante do Senhor Jesus. E de repente, o paralítico se vê diante do Senhor Jesus. Há um detalhe muito importante aqui, meus irmãos, que eu queria que os irmãos notassem. Veja aí na sua Bíblia, estamos em Lucas capítulo 5. Olha o versículo 20. Diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Meus irmãos, quem estava com fé aqui? Os 4. É interessante. O paralítico nem sabia de nada, gente. O paralítico simplesmente era um objeto alvo do amor daqueles 4 e do amor de Jesus. Mas olha o que diz a Bíblia: quando Jesus viu a fé que esses 4 homens tinham, e foi interessante, os 4, eu fico imaginando a cena, meus irmãos. Eles abriram um buraco, não abriram? Então eu fico imaginando a cena, os 4 olhando para baixo, com umas cordas, eles baixaram o paralítico, e agora está ali o paralítico bem diante de Jesus, e eles estão ali olhando, e acho que eles começaram lá de cima a falar: vai Jesus, vai Jesus, vai. Aí de repente, Jesus dá uma olhada para cima, e viu a fé que esses homens tinham, e aí Jesus se volta para o paralítico e fala assim: ô paralítico, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Mas tem um detalhe muito importante aqui, meus irmãos, dá uma olhadinha ali. Você está no versículo 20 comigo? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Aleluia. Estão perdoados os teus pecados. Irmãos, aqui está uma lição muito importante para nós. Jesus está muito mais interessado no perdão dos pecados do que na cura física. Agora, infelizmente, o que nós temos visto hoje? Pregadores que só estão pregando o quê? Cura física. Jesus cura, Jesus cura. Eu fico preocupado, irmãos, de que nós estamos enchendo o inferno de gente sadia, porque só estão pregando cura. Por outro lado, tem gente pregando só prosperidade, dinheiro no bolso, dinheiro no bolso. Eu fico preocupado, estamos enchendo o inferno de gente rica. E a primeira coisa que Jesus falou: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus tem poder para perdoar todos os teus pecados, te dar vida eterna, escrever o teu nome no livro da vida e te livrar de uma condenação eterna. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, mas talvez você ainda não tenha esta convicção do perdão dos teus pecados, e você pensa que religião vai resolver o teu problema. Não vai. Você pensa que acender velhinha, fazer novena, pagar promessa vai resolver o teu problema. Não. Você tem que chegar aos pés do único que tem poder de perdoar, porque só Ele foi quem morreu na cruz e tomou sobre si as nossas dores, pecados e iniquidades, e nos deu salvação eterna de graça. Aleluia. Homem, os teus pecados estão perdoados. Mas eu imagino que os 4 lá em cima, eu acho que aqueles 4 olharam e falaram: Senhor Jesus, desculpa, o problema dele não é pecado, o problema dele é cura física.
E Jesus queria dar uma lição muito séria ali, dizendo, olha, o problema dele não é físico, o problema dele é espiritual. É espiritual. Mas como nós aprendemos ontem, Jesus está de olho no homem como um todo. Ele quer cuidar do corpo, da alma e do espírito. Por isso que ele falou, olha, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Acontece que havia ali alguns religiosos. É um perigo, viu, irmão? Religioso é um perigo. Sabe por quê? Fica cheio de legalismo. E esses religiosos chegaram e começaram a murmurar um com o outro. Ei, esse sujeito aí está dizendo blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecado. Como é que ele está dizendo agora para o paralítico ali, ó, perdoados estão os teus pecados? Acontece que aqui tem uma outra lição muito séria. Jesus lê o pensamento. Cadê o amém? Dá um amém aí. Amém. Você que deu amém, saiba disso. Jesus lê o teu pensamento. E se você estudar bem a Bíblia, eu estava até comentando com o pastor Joel, com essa minha preocupação da situação da igreja hoje, irmãos, a igreja está ruim hoje, viu? Com essa minha preocupação, eu resolvi fazer uma série de sermões dentro do Sermão do Monte. E, irmãos, quando eu ensinei a igreja que Deus julga o pensamento e não a ação, o pessoal falou, uau, como é que é, pastor? Por exemplo, Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo, Jesus deu uma nova interpretação à lei do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, qualquer que ficar com raiva, já matou. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Mas Jesus deu uma nova interpretação. Qualquer que simplesmente pensar no coração com uma mulher, ele já adulterou com ela. Agora é muito interessante, meus irmãos. Nós, com a nossa justiça humana, nós julgamos o ato. E Jesus julga a motivação e não o ato. É por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Por quê? Porque julgamos a atitude. A nossa lei diz o quê? Se você ameaçar um sujeito com um revólver, a condenação que vem para você é ameaça de homicídio, né? Ou ameaça contra a vida. Se você matar, é outra condenação, é diferente. Agora, Deus não. Para Deus, só o fato de você pensar em matar alguém, já matou. Só ficar com raiva de alguém, já matou. Só ficar cobiçando uma mulher no coração, já adulterou. Aí a coisa fica um pouco mais feia, viu, meus irmãos? Fica um pouco mais séria. É aí que você vai ver e entender a graça de Deus e o poder que há no sangue de Jesus. Esses homens, fariseus, religiosos, começaram a murmurar ali, e Jesus, que lê o pensamento, Jesus se voltou para ele e falou, ei, o que vocês estão questionando aí no seu coração? E aí de repente eles ficaram assustados, ai, como é que ele sabe que a gente estava falando dele? E aí Jesus dá uma frase muito interessante. E essa frase nos ensina o seguinte: o poder sobre o espiritual confirma o poder sobre o físico. Jesus disse isso, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade e poder para perdoar o pecado. Eu digo ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda.
E de repente, aleluia, aquele homem se levanta e aqueles fariseus ficaram assim, ó. Uau! Esse aí tem poder de perdoar o pecado, porque ele tem autoridade sobre o físico. Ele tem autoridade sobre enfermidades. Ele faz coisas sobrenaturais. Aleluia. E aquele pessoal então ficou assim, apavorado. O homem pegou o seu leito e saiu andando, glorificando a Deus. Aleluia. Meus irmãos, ao nosso redor, quantos paralíticos, parentes nossos sem Cristo, vizinhos, colegas de trabalho, pessoal andando aí na rua, quanta gente sem Cristo, sem perdão, sem salvação, indo para uma condenação eterna no inferno. É por isso que Deus está nos chamando para carregar paralíticos. Mas não é carregar o paralítico daqui para lá, de lá para cá. É trazer esses paralíticos espirituais aos pés do Senhor Jesus. E quando esse paralítico chega aos pés de Jesus, aleluia, Jesus opera o milagre e cura. E Ele cura em primeiro lugar o espiritual. Ele salva, Ele liberta da obra maligna, Ele liberta do diabo, liberta do poder do pecado, liberta do poder maligno, escreve o nome no livro da vida, dá vida eterna e transforma radicalmente a vida desta pessoa. Amém? Acabou o sermão. Acabou. E aí? O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer, irmãos? Carregar paralítico, irmão? Vamos carregar? Você conhece algum paralítico espiritual? Levanta a mão quem conhece. Se você não levantou a mão, te convido a sair aí na rua agora. Você vai ver um montão de paralítico espiritual aí. Vamos carregar, irmãos? O que nós precisamos fazer então para carregar? Interessante. Conforme a situação do paralítico, você precisa juntar um grupo. Eu gostei demais do testemunho do Marcos. Ele foi primeiro com o irmão dele de moto. Quando chegou lá, ele falou, para carregar esses paralíticos aqui eu vou precisar de ajuda. Não foi assim, irmão? Eu vou precisar de ajuda. O que ele fez? Montou um projeto, falou com o pastor. Você viu o caminhão lá? Mobilizou o caminhão, mobilizou as coisas, ganhou presente, convidou os irmãos cabeleireiros, convidou o médico, o dentista, quem podia ajudar. Vamos lá ajudar. E nós vamos trazer esses paralíticos aos pés de Jesus. E aleluia, e Jesus vai fazer o milagre. Eu fui pastor da primeira igreja batista em Santo André, por 18 anos no primeiro período. Aí eu fiquei 12 anos fora da igreja, porque eu estava trabalhando com a mobilização missionária da América Latina, e eu nunca pensei que eu voltaria para a mesma igreja. Incrível, Deus me trouxe de volta. Mas meus irmãos, quando Deus me trouxe de volta, Deus me trouxe com uma mentalidade um pouco diferente da que eu tinha antes. Irmão, sabe por quê? Antigamente, quando eu olhava um mendigo na rua, sabe o que eu dizia? É normal, é assim mesmo, culpado é o governo, culpado é a família, eu culpava todo mundo. Irmãos, mas quando eu voltei, eu pensei, espera um pouquinho, se tem mendigo na rua, não é normal se existe igreja.
Se existe igreja, não é normal ter bêbados aí na rua. Irmãos, nós estamos acostumados com o pecado, achando que o pecado é normal. Se tem igreja, não é normal os bares estarem cheios de jovens tomando bebida alcoólica e se drogando. Se existe igreja, não é normal ter região de prostituição na cidade. Se existe igreja, não é normal os políticos estarem roubando descaradamente o dinheiro do povo com interesses pessoais. Se existe igreja, o reino de Deus é chegado. E a igreja é o agente transformador da sociedade. É por isso, meus irmãos, que a igreja tem que começar a ir para a rua. Ir para a rua. Os irmãos fazem vigília aqui, irmãos? Fazem vigília, não fazem? Eu imagino que a vigília aqui deve ser de sexta-feira à noite. A maioria das igrejas faz sexta-feira, né? Porque sábado é dia de folga, né? Então faz sexta-feira. Agora, se essa igreja é como as demais, a vigília começa aqui e termina aqui mesmo, não é assim? Então eu queria lançar um desafio para os irmãos. Que tal começar a vigília aqui? Os irmãos oram, pedem a Deus o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, e depois continua a vigília aqui na avenida, é Conde, né? Conde da Boa Vista. Continua a vigília lá fora. 2 a 2, ou 3 em 3, caminhando dessa esquina daí do rio até lá embaixo. Caminhando aí e orando pela cidade. Gostou da ideia, irmão? Ou tá ruim a ideia? Pastor Edson, é perigoso. É perigoso. Por isso mesmo. Por isso mesmo que a gente tem que ir lá. Porque é perigoso. Agora, irmão, você pode ir sem medo, sabe por quê? Eu te garanto que há 3 pessoas que vão com você, e eles vão ser o seu guarda de segurança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que tal? E meus irmãos, a vigília começa aqui, vai para a rua, sai orando. E sabe como vai orar, irmão? Por exemplo, eu não conheço bem aqui mas suponhamos, você está andando para lá, 3 irmãos andando. Olha aqui, então está escrito, loja de calçados. Você estende a mão, Senhor Deus, abençoa essa loja. Abençoa o gerente dessa loja. Ele é nosso vizinho. Salva o gerente, salva os vendedores. Que o pessoal que entrar nessa loja sinta algo especial. Tá bom? Tá. Aí suponhamos que na esquina ali tem um barzinho desses que a pinga corre solta. O que você faz? Deus fecha esse bar em nome de Jesus. Mas pastor, o sujeito vai ficar sem trabalho? Nunca viu um justo mendigar o pão. Ele vai aceitar Cristo, não vai mendigar o pão, não. Amém? Aí você chega lá na esquina, loteria. Deus fecha essa loteria, porque tem gente tirando o pão e o leite das crianças para vir jogar aqui nessa desgraça. Fecha em nome. Você entendeu? Deixa eu contar um testemunho nosso. Quando eu voltei para Santo André nessa segunda fase, eu nunca vi isso, viu, pastor João? Eu nunca tinha visto na minha vida isso. Eu andando na cidade, eu vi uma placa grande numa casa. Sabe o que estava escrito? Universidade de Bruxa. Irmãos, em Santo André,
Aleluia! Tinha uma universidade de bruxa. Irmãos, depois eu fui analisar direitinho. Eu não sou tão velho assim, eu tenho só 61 anos. Não parece, né? Parece 81. Irmãos, eu não sou tão velho, mas quando eu era criança, bruxa era uma velha com um nariz compridinho, pontudo, e um chapéu comprido assim, e fazendo uma poção mágica, não era assim? Bruxa era isso. Agora eu fui ver, gente, eu fui ver a propaganda deles, uma moça loira, bonita, dizendo, sou bruxa. Sabe o que eu fiz? Peguei um grupo da igreja e fomos lá na porta. Chegamos na porta daquele negócio, todo mundo, estende a mão aí. Declaramos fechada em nome de Jesus. Sai daqui, demônio. Aleluia. Eu fui tirar até a foto. Não deu um mês. Tinha uma placa na porta, aluga-se. Eu fui lá, tirei a foto e levei para a igreja. Quando eu mostrei a foto na igreja, todo mundo bateu o pau, foi aquela festa. Irmãos, há um poder tremendo no nome de Jesus, mas a igreja não está exercendo esse poder. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, se você vê o mal na cidade, comece a orar. Comece a orar. E Deus começa a desbaratar a obra do inimigo. Posso contar mais uma? Prometo que é a última, que está na hora de terminar. Saiu no jornal da cidade de Santo André. Marcha dos gays, lésbica e transexual, aquela porcariada. Marcha. Eu falei, como é que é? Irmãos, eu entendo que eu sou autoridade espiritual na minha cidade. Sabe o que eu fiz? Reuni os pastores da cidade. Falei, irmãos, nós não podemos admitir esse negócio aqui na cidade. Agora, as nossas armas, gente, são espirituais, amém? Paulo disse isso, que as nossas armas não são carnais, são espirituais. Sabe o que eu fiz? Procurei na prefeitura, no departamento de trânsito, qual seria o trajeto que ia ter essa marcha gay. Falei, vai sair de onde, por onde vai passar e terminar onde? Então eles disseram, e sabe aonde ia sair, meus irmãos? Na rua da nossa igreja. A nossa igreja tem duas frentes. Uma frente para a rua São Vicente e a outra frente para a Avenida Industrial, que é uma avenida grande. Então, essa marcha ia sair da Avenida Industrial. Sábado à tarde, um grupo de pastores e intercessores foram exatamente onde ia sair a marcha. Chegaram lá e deram ordens. Aqui não, demônio. Em nome de Jesus, nós decretamos o fracasso dessa marcha. Oraram naquele lugar e foram caminhando. Foram caminhando por onde ia ter um negócio. E a marcha ia ser num domingo, né? Então no sábado a turma foi lá e orou. Orou. Alguns estavam em jejum e foram lá e foram até o fim. No domingo, sabe o que eu fiz? Quando eu fui para a igreja, eu fui um pouquinho mais cedo. Então, em vez de eu entrar para a rua da igreja, eu continuei na Avenida Industrial, fui lá onde ia sair a marcha. Quando cheguei lá, não vi nada. Aí, perguntei para o irmão, quando eu voltei para a igreja, que hora vai ser essa marcha? Ele falou, vai ser às 3 da tarde. Eu falei, então tá bom. No culto da manhã, falei para a igreja toda, irmãos, então imagina só, a igreja estava sentada assim, a Avenida Industrial está aqui assim. Falei, todo mundo estende a mão para cá.
E a igreja orou: não, aqui não, nesta cidade nós não aceitamos essa obra do diabo. Isso foi de manhã, no culto das 10. O segundo culto é às 4 da tarde. Então, era mais ou menos 3 horas, eu estava indo para a igreja. Aí, gente, eu já vi que o trânsito estava meio confuso, porque eles isolaram aquela parte onde eles iam passar. Aí eu peguei, estacionei o carro, chamei 2 diáconos, falei: vem comigo. Cheguei lá embaixo, tinham 2 policiais militares. Eu falei para eles: o que está acontecendo aí? Eles falaram: nós isolamos a rua aqui porque vai ter a tal da marcha gay. Eu falei para eles: e onde é que vai sair a marcha? É lá na frente do shopping. Eu falei: e vocês estão vendo algum movimento? Eles falaram: até agora tem pouquinha gente. Eu falei: glória a Deus. Aí o policial olhou para mim e falou: por quê? Eu me apresentei, eu falei: eu sou pastor da primeira igreja batista aqui, e nós e as demais igrejas estamos orando para ser um fracasso essa marcha. O policial falou: eu acho que está sendo mesmo, porque até agora não chegou ninguém. Escuta o resto da conversa. Aí eu fui para a igreja. Teve o culto às 4 horas. E eu ficava imaginando, vai ter aquela barulheira, né? Vamos passar ali. Não aconteceu barulho nenhum. Quando acabou o culto, eu chamei alguns diáconos que ficaram lá de olho orando. Os diáconos falaram: pastor, só teve um trio elétrico pequenininho e uma meia dúzia ali dançando, não sei o quê. No dia seguinte, no Diário do Grande ABC, esse movimento dos gays, lésbicas, não sei o quê, estavam reclamando da falta de apoio que receberam. E aí, escuta só, aí o jornal foi dar a reportagem. Eles tinham 3 trios elétricos para sair, 2 grandes e aquele pequenininho. Sabe o que aconteceu? Um dos caminhões grandes quebrou, o outro estava sem documento, a polícia chegou e falou: vocês não vão sair sem documento. Aleluia, só saiu aquele pequenininho. Eles estavam esperando 30.000 pessoas, não chegou a 3.000. A igreja, e outra, para o ano que vem não vai ter nenhum, que nós vamos lá de novo. Amém? Não dá tempo de contar, mas nós estragamos o carnaval também esse ano na cidade, viu, irmãos? Antigamente crente era chamado de quebra-santo, agora os crentes vão ser chamados de estraga-festa. Cadê o amém? Amém, gente? Então, meus irmãos, é hora da igreja tomar posição, tomar autoridade e começar a fazer diferença na cidade. Todo último sábado, nós vamos, um grupo de pastores e intercessores, orar no Paço Municipal de Santo André. É onde está o prédio da prefeitura, o prédio da Câmara dos Vereadores e o prédio do Fórum. Então é o poder executivo, legislativo e judiciário. Nós vamos lá e oramos contra a corrupção, contra a violência, contra a imoralidade, contra a criminalidade, contra a idolatria. E Deus está ouvindo a igreja. A igreja, irmãos, tem que fazer diferença. Assim como aqueles 4 homens fizeram diferença, não só na vida do paralítico, mas imaginem quantas almas aceitaram a Cristo, porque aquele paralítico foi curado. Imaginem quantas. Imagine a diferença que fez na cidade, porque 4 homens decidiram carregar os paralíticos. Eu quero orar nessa noite com todos aqueles irmãos que querem dizer a Jesus: Senhor Jesus, eu quero trazer muitos paralíticos espirituais aos teus pés, usa-me. Se você quer fazer isso, fique de pé em nome de Jesus, e nós vamos orar juntos. Ó Pai, aqui está a tua igreja, dizendo ao Senhor que querem ser usados pelo Senhor. Ó Pai, toma em tuas mãos esses meus queridos irmãos e irmãs. Enche-nos com o teu Espírito, ó Deus. Assim como o Senhor deu àqueles 4 homens visão e estratégia, dê à tua igreja a visão, a estratégia para trazerem muitos paralíticos aos teus pés. E ó Pai, quando surgirem as barreiras, dá-nos a graça
de derrubar estas barreiras no poderoso nome de Jesus e fazer diferença. E que esses paralíticos curados, esses paralíticos libertos espiritualmente, se tornem instrumentos do Senhor para levarem outros também aos teus pés. Usa a tua igreja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, Deus abençoe, pastor.